Você certamente vai conhecer uma história de um jogador assim, ó. O cara era um craque, jogava muita bola. Tava ali, ó, fazendo seus gols, dando show, jogando muito. De repente ele trocou de time ou teve uma lesão e nunca mais. Parece que desaprendeu como se praticava o esporte futebol. Ai, meu Deus. Esqueceu como se jogar bola. Virou um bagre. Conhece alguma história assim? Então o assunto do vídeo de hoje é esse. 5 jogadores que eram craques e ficaram ruins. Mas bora lá que antes de eu te contar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gui Galdames. Esse aqui é o meu canal. Por aqui falamos de futebol. Toda semana eu posto 2 vídeos longos por aqui. Tem shorts todo dia com brincadeiras aí se você quiser aproveitar, assiste também e aproveita, já deixa seu like aí na confiança, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora falar dos jogadores aí que é pra isso que você tá aqui, né? Não é pra ouvir essa ladainha. Vamos lá. Vou começar com um turco revelado no Galatasaray. Já sabe de quem eu tô falando? Não? Mas agora você vai saber. Jogou muita bola no Atlético de Madrid. Arda Turan. Campeão da Europa League na temporada 2011-2012. Ele foi um dos destaques no quarteto ofensivo daquele time, que ainda tinha o Diego Ribas, aquele que jogou no Flamengo, que hoje é comentarista na Globo, e que também tinha o Adrian e Falcão Garcia. E também fez parte do Atlético, que foi vice-campeão da Champions League em 2014, campeão espanhol naquele ano. Foi um dos grandes destaques do Atlético durante toda essa era. Um dos principais craques dos primeiros anos do Simeone no comando do clube. Eis que em 2015 ele decide deixar o clube, e quando você se destaca na Espanha por um clube que não é Real Madrid ou Barcelona, certamente esses dois sempre estão de olho, e não foi diferente com o Arda Turan. O Barcelona estava de olho nele e em 2015 ele deixou o Atlético e rumou à Catalunha. Só que a primeira coisa que você tem que parar para pensar é: aquele era o Barcelona do trio MSN. Onde o Arda Turan achou que ele ia jogar? E você pode pensar também, mas o que o Barcelona queria com o Arda Turan? Se já tinha o trio MSN. Enfim, coisas de Barcelona. Não é à toa que ficou nessa crise financeira por tantos anos. Bom, o Arda chegou ao clube com 28 anos, auge físico da carreira de todo jogador, se esperava muito, mas obviamente, pelo motivo que já falei aqui, teve poucas oportunidades. Passou 2 temporadas e meia onde ele jogou 55 jogos apenas, e aí ele acabou sendo emprestado para o Istambul Başakşehir. Só que ao contrário do que a gente esperava, ele não reencontrou seu bom futebol em Istambul. Tanto que passou 2 temporadas e meia lá e completou 5 anos de contrato com o Barça. E ao invés do clube aproveitar o momento e o contratar em definitivo, porque ele estava ali por empréstimo ainda, simplesmente o deixaram ir. E aí o Arda Turan voltou pro clube que o revelou pro futebol, o Galatasaray. E você pensa que ele voltou a jogar bem ali? Nananina não. Tanto que 2 anos depois se aposentou. Ou seja, depois que deixou o Atlético de Madrid em 2015 aos 28 anos, Arda Turan, que muitos consideravam um craque, nunca mais jogou bem. O segundo nome dessa lista é um jogador muito famoso. Você certamente o conhece. E ele ficou muito marcado pela passagem ruim no Real Madrid. Muita gente desvaloriza, desmerece a carreira dele pelo que foram os anos finais da sua carreira jogando no Real. Mas a verdade é que Eden Hazard foi um baita de um ponta esquerda. E ele é mais um desses jogadores que parecem simplesmente ter desaprendido a jogar bola. Então vamos lá, o Hazard apareceu ali para a Europa no Lille. Ele foi o grande destaque de um Lille campeão francês, talvez o último título ali de um time antes de começar a era PSG. E aí o belga chamou a atenção do Chelsea. E no Chelsea ele jogou muita bola, ele foi um craque. Um dos grandes jogadores da história da Premier League. Foi campeão inglês nos Blues, venceu a Europa League, foi melhor jogador da Premier League, era muito habilidoso. E em 2019 parecia o nome perfeito para o Real Madrid para substituir Cristiano Ronaldo, que uma temporada antes tinha decidido deixar o clube para ir jogar na Juventus.
Só parecia, porque aquele Hazard do Chelsea e da seleção belga simplesmente nunca viajou para Madrid. Parece que o corpo dele foi, e foi com muitos quilos a mais, mas o futebol ficou em Londres. Cara, o Hazard do Real nunca chegou perto de jogar o que ele jogava no Chelsea. Mas assim, são jogadores completamente diferentes. Não sei se a idade bateu, se foi a questão física. Tem um pouco da infelicidade ali, tanto que ele se aposenta quando o contrato dele com o Real Madrid termina e se aposenta jovem, porque não tinha nem 34 anos ainda. Mas é um caso a ser estudado. Não dá pra entender o que aconteceu com o Eden Hazard. Parece que o futebol o abandonou quando ele decidiu abandonar o Chelsea. E se o futebol abandonou o Hazard quando ele decidiu deixar o Chelsea, no nosso terceiro jogador da lista, o caso é o contrário. O futebol o abandonou quando ele decidiu se juntar ao Chelsea. Porque de 2001 a 2011, Fernando Torres foi um baita jogador. Em 2001, ele surge no Atlético com 17 anos, uma promessa, um possível melhor atacante do mundo, poderia ser um dos grandes centroavantes da história, esperança do futebol espanhol, e se concretizou. Ele vai muito bem no Atlético, é vendido pro Liverpool. No Liverpool tem grandes temporadas pela seleção espanhola. Vence a Euro, faz o gol do título em 2008, é o terceiro melhor jogador do mundo naquele ano, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi, é campeão do mundo em 2010 e em 2011 ele decide deixar o Liverpool para ir jogar no Chelsea. Só que parece que naquele momento o futebol decidiu deixar o Fernando Torres. Se de 2001 a 2011 ele foi um jogador, de 2011 a 2018, quando ele se aposenta, parece ter sido um jogador completamente diferente. Até faz um gol importante contra o Barcelona na campanha do título da Champions do Chelsea, mas ficou mais famoso nessa passagem pelos gols perdidos, por nunca ter conseguido se firmar como titular e deixa o clube após algumas temporadas sem deixar nenhuma saudade. Rumo ao Milan, onde passa uma temporada e sem jogar bem mais uma vez, volta para o Atlético de Madrid. Primeiro por empréstimo, depois comprado em definitivo, mas onde nunca conseguiu nem ser titular de fato, onde foi apenas um coadjuvante e sombra daquele grandíssimo jogador que ele havia sido um dia. Para você entender a diferença da carreira do Fernando Torres, ele tem 263 gols por clubes. Desses, 172 foram marcados até 2011. E isso que ele ainda passa 2 temporadas na China depois de deixar o Atlético. Foi uma queda vertiginosa de desempenho que a gente não encontra explicação. Se tava faltando um brasileiro na lista, não tá mais, porque o nosso quarto lugar nasceu aqui. Revelado pelo Vasco da Gama, desde os 17 anos ele já frequentava o time principal. Chamava atenção por suas grandes atuações e foi vendido à Inter de Milão muito cedo. Felipe Coutinho parecia destinado a ser um dos nomes que traria o Hexa pro Brasil. Daquela geração nascida em 92, junto com Neymar, Lucas, Oscar. Ele tem até vídeo aqui no canal sobre essa geração. E o Coutinho, ele tem uma certa dificuldade em se firmar na Inter. Era um jogador meio franzino ali no início da carreira. Ele é emprestado pro Espanhol, tem uma boa passagem pelo clube de Barcelona, volta pra Inter, onde novamente não consegue se firmar, e aí ele é vendido pro Liverpool. No Liverpool, o Coutinho jogou tudo aquilo que se esperava quando surgiu no Vasco da Gama. Um senhor meio-campista, um jogador de muitos gols, um cara que assumiu o protagonismo do time depois da saída de Luis Suárez, com seus dribles, puxando a bola da esquerda para dentro, chutando, um chute muito potente, um jogadorzaço. Um homem que, como o Klopp mesmo disse, se ficasse em Anfield, poderia ter uma estátua, mas que preferiu deixar o clube para ir jogar no Barcelona. E assim como o Fernando Torres, depois que ele deixou o Liverpool, nunca mais foi o mesmo jogador. No Barça, o Coutinho nunca conseguiu jogar o mesmo que ele jogava nos Reds. Foi emprestado para o Bayern de Munique em 2020. Até tem uma passagem ok, conquistou o título da Champions League, mas nada do que a gente viu nos tempos de Inglaterra. Tanto que o Bayern o devolve para o Barcelona. O Barça, novamente, sem chance, ele é emprestado para o Aston Villa, tem um início
bom, é vendido, mas de novo fica sem espaço, vai pro Catar e voltou pro Vasco da Gama recentemente, onde ainda não jogou tudo o que se esperava. Então estamos até agora esperando aquele Coutinho do Liverpool que nunca mais vimos. Parece ser um jogador que tem apenas lampejos do que ele entregou um dia. Para encerrar essa lista, mais um jogador campeão da Europa League pelo Atlético de Madrid em 2012. Um cara que não foi prejudicado por uma transferência, mas sim por uma lesão gravíssima. Falcão Garcia era um dos melhores centroavantes do mundo em 2013, quando decide deixar o Atlético para jogar no Mônaco. Aí você pode estar pensando, o que o cara foi fazer no Mônaco? Realmente, não faz sentido nenhum, né? Mas aquele Mônaco prometia, havia sido comprado recentemente por um magnata russo, Dmitry Rybolovlev. Tive que ler aqui, cara, não tem como. Dono da Gazprom, um cara que prometia colocar muito dinheiro no clube francês, gastar muito, fazer o que o Abramovich fez no Chelsea, transformar o Mônaco numa potência europeia. E para isso, ele não ia poupar esforços financeiros. Tanto que sinalizou isso contratando o Falcão, que era um dos melhores atacantes da época. Só que essa história não teve um final tão feliz assim. Primeiro, porque o russo nem investiu tanto quanto ele prometeu lá atrás. E segundo, porque 6 meses depois da transferência, em um jogo da Copa da França, o Falcão sofre uma entrada contra um time da 4ª divisão e fratura o ligamento cruzado anterior. Aquela lesão mais grave que o jogador pode ter no joelho. Com isso, ele ainda perdeu a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Imagina que triste pra ele. Com uma Colômbia que ainda era forte, né? Que foi eliminado pro Brasil aqui nas quartas, vendendo caro a eliminação. E depois daquela lesão, o Falcão nunca mais foi o mesmo. Ele é emprestado pro Manchester United na temporada seguinte, quando volta. Não vai bem. É emprestado pro Chelsea na outra temporada. Não vai bem. Volta ao Mônaco e aí vem o canto do cisne. Uma temporada com Mbappé, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, vários jogadores ali, e o clube consegue o título francês, algo inesperado numa era dominada pelo PSG, e chega à semifinal de Champions. Mas, como eu disse, foi o canto do cisne. A carreira do Falcão, depois disso, volta a descer, ele vai pro Galatasaray, depois Rayo Vallecano e mais recentemente veio jogar no Milionários da Colômbia. Mas nunca mais foi sombra daquele jogador do Atlético de Madrid que era um dos principais centroavantes do mundo. Só que ao contrário dos outros jogadores, em que uma transferência parece ter minado a carreira deles, o Falcão teve uma lesão que o prejudicou. E vocês conseguem lembrar de algum outro jogador que jogava muita bola, que era um craque e que parece ter desaprendido, que esqueceu como se joga futebol? Comenta aí no vídeo que eu quero saber. Quero ver quem que eu esqueci, quem que eu deixei de fora. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, que você ajuda muito ao canal circular aqui pelo YouTube, a gente conseguir espalhar um pouquinho mais a nossa palavra. E fica aqui o meu abraço.